Conta um Conto apresenta, de Marcelo Fávaro, Alice, um conto de Natal. As luzes natalinas brilhavam refletindo na janela quando, pela primeira vez ao longo de 20 anos, e como se fosse naturalmente, Alice virou-se para o lado na cama, como antes costumava dormir, e imediatamente sentiu um líquido viscoso descer pelo seu ouvido direito, banhando o travesseiro hospitalar. A princípio sequer deu-se conta da fatalidade, porém foi despertando aos poucos, incomodada com uma profunda e repentina dor de cabeça que lhe invadiu. Tornou a virar-se para a posição original e finalmente abriu os olhos. Um sentimento de terror invadiu-lhe o peito, como algo físico que lhe estria as espinhas e torna a subir pelo dorso até invadir-lhe o cérebro em uníssono nauseante. Sentiu a garganta seca e logo depois uma vontade de vomitar. Não conseguiu. Percebera a madrugada conforme olhou para a janela do prédio e deu-se conta do ambiente hospitalar em que se encontrava. Doía-lhe o corpo como se estivesse à morte, e não havia nada que pudesse fazer para conseguir mover as pernas. Sentiu coçar o nariz e não conseguia fazer uma de suas mãos chegar ao rosto. Cada tentativa convertia-se em profunda dor, sem que os braços acompanhassem seu pensamento. Finalmente baixou o olhar para verificar petrificada que suas mãos estavam tortas para dentro, como se tivesse sofrido violentos espasmos musculares. Estaria paraplégica? Do que lembrara? Seu nome era Alice Rezende. Tinha 25 anos, casada, mãe de 2 filhas e... Oh, meu Deus! Ela estava grávida. Onde levaram o seu bebê? Alcançou novamente o olhar ao ventre, e apenas o enxergava murcho como uma sacola velha. Visitou com a vista novamente os punhos, grandes marcas roxas por toda a extensão dos braços, agora esqueléticos, aprofundando ainda mais o seu terror. O que acontecera? Por que estava assim, estancada, uma cama hospitalar? Passou a próxima hora tentando se lembrar dos últimos ocorridos antes de acordar minutos antes com a dor invadindo-lhe o crânio. Que fizeram com ela? Após um gemido lancinante, conseguiu mal a mal mover-se. Manteve o ímpeto torturante até finalmente chegar o braço ao rosto. Aos poucos, suas ondas cerebrais novamente tomaram conta de seu pobre e magro corpo, levando-o a pequenos movimentos dos membros. A cada minuto conseguia mover-se mais e mais, até que, enfim, num ato inconsciente, tomou impulso, conseguindo finalmente levantar o dorso, produzindo um desequilíbrio desafortunado que a fez cair da cama. O tombo doeu-lhe tanto quanto ficar deitada, e numa desesperadora tentativa de manter-se em pé, Alice prostrou-se de tal qual fosse uma aranha humana, com pernas e braços arqueados, enquanto o tronco vinha rente ao chão. Foi nesse momento que conseguiu emitir um guincho horrível ouvido por toda a ala do hospital. O alarido evidentemente chamou a atenção dos enfermeiros que trabalhavam naquele plantão na semana do Natal. O Biratã, o enfermeiro responsável pelo setor naquele horário, deu um salto de sua cadeira, lançando um olhar assustado à sua companheira de plantão, a auxiliar de enfermagem Valda. O que foi isso? Veio dos quartos, adiantou-se a colega. Mas o que temos na ala esquerda? Questionou folheando as fichas médicas. Nada demais, continuou Valda, olhando no computador. Só o 404 está ocupado, com um transplante de fígado, 55 anos. Mas ele está sedado, só acorda amanhã. Nada mais? Que eu saiba, não. O corredor está vazio. Estranho, murmurou o Biratã.
Bom, a não ser... A não ser o quê? Nada, deixa pra lá. Horas. Não, chefe. A não ser o 412. Tem a Alice lá, não é? Vai dar uma olhada na Alice, Valda. Antes não tivesse ido, pois em poucos segundos ouviu-se um segundo grito, agora claramente vindo da auxiliar. Que merda tá acontecendo? O Biratã parou em pedra, no meio do corredor, diante da dantesca cena. Vinha a paciente do 412, caminhando completamente envergada, tal qual uma marionete com as partes das cordas arrancadas, monstruosa em seus movimentos desarticulados, com a face disforme e o olhar tétrico de desespero. Vinha caminhando, puxando a sonda de alimentação presa ao corpo, seguida da auxiliar que vinha atrás sem um pingo de cor no rosto. Podia o enfermeiro jurar que estava delirando ao ver a paciente se movendo. Tentou balbuciar ajuda, porém as palavras não saíam. Somente a incredulidade, a recusa em acreditar que Alice estava de pé e se movia no meio do corredor. Quanto à paciente, seguia agora arquejando em sua direção, tal qual uma aberração diante de seu criador logo após o sopro elétrico da vida. Já bem perto do enfermeiro, conseguiu finalmente ficar em pé, contra todas as expectativas médicas. Ainda costurou 2 passos tortos, antes de segurar com seus braços atrofiados o jaleco de Ubiratã e proferir numa voz cavernal, que saía do buraco da traqueostomia: socorro! Capítulo 2. Aí só pode ter ocorrido um milagre, confessou o Dr. Afrânio Gomes, diante da paciente que, agora livre da traqueostomia, engolia com voracidade um prato de sopa de ervilhas. A senhora não deveria nem estar andando, quanto mais comendo. Dentro do quarto, toda a junta médica parecia sem palavras. E à porta, funcionários, outros pacientes e seus familiares tentavam a todo custo brechar o espaço por conta da curiosidade incrível. Verifique as escaras, Paulo, solicitou o doutor. Precisamos fazer exames. Eu quero uma bateria completa do cérebro dela. As úlceras de pressão estão bem cuidadas, alertou o enfermeiro. Eu quero comparar os novos diagnósticos com os antigos. Antes de cantarmos vitória, eu quero um laudo das lesões do seu cérebro. E onde está minha família? Cadê meu bebê? Perguntava a todo instante em meio a vigorosas colheradas de sopa. Veja bem, dona Alice, esse é o tipo de situação para a qual nunca estamos preparados. E eu receio que a senhora também não esteja. Eu prefiro que tudo seja monitorado pela nossa equipe psiquiátrica antes de tomarmos qualquer decisão, informou o médico-chefe do hospital. E vocês estão brincando comigo? Eu quero telefonar para o meu marido. Onde está o Renato? Afrânio tirou os óculos, limpou-os, devolveu ao nariz, sustentou o olhar para a paciente, olhou para a doutora Carla, voltou os olhos para Alice e limitou-se a dizer: nós não sabemos. É algum tipo de brincadeira? Gritou a paciente, levantando-se. Como vocês me colocam numa cama sem que os meus familiares saibam? Onde estão minhas filhas? A Clara deve estar precisando de mim em casa. E a Esther ainda é muito nova para cuidar da irmã. E, pelo amor de Deus, cadê o meu bebê? À parte dos protestos dos doutores e enfermeiros, Alice se arrastou até o banheiro, com o intuito de lavar o rosto e procurar alguma roupa sua. Entretanto, estancou diante do espelho e finalmente, desde que despertara, viu o seu rosto. Transfigurou-se então sua face na mais terrível expressão de horror. Reconhecia-se evidentemente, sobretudo por conta de seus belos e inconfundíveis olhos verdes. Mas algo de muito errado havia acontecido com o seu rosto, degradado com profundas marcas do tempo. A princípio até pensou que tivesse
sido queimado, a sua cara estava queimada, mas logo percebeu que não. Ela estava diferente. Estava como se pode dizer velha. Desciam-lhe linhas de envelhecimento por todo o corpo. Faltavam-lhe alguns dentes. Os cabelos, antes vigorosos e muito negros, agora eram falhos e grisalhos. O que houvera? Que diabos fizeram com ela? Segurou firme no mármore branco e novamente arriscou a olhar o seu reflexo. Tinha envelhecido. Estava feia e desalentada. O olhar profundo, a face encovada, os ossos do peito sobressalentes. Parecia um defunto em vida. Tudo o que se lembrava era de uma música suave que tocava em sua mente. Que música era essa? Ah! Aquela do Mágico de Oz. E por que se lembrava disso? Gostava sim da música desde criança, mas já fazia tanto tempo que não cantava. Apertou muito as bordas da pia, até quase quebrar as unhas. Quando finalmente soltou, foi ao chão, acudida pelo enfermeiro que a segurou. "Me solta!" gritou histérica. "Alice, você precisa se acalmar. É pro seu bem", murmurou Paulo Roberto. "Fala como se me conhecesse. Que sabe de mim, seu imbecil? Como sabe qual é o meu bem?" Dona Alice interviu, doutor Afrânio Gomes. "Se tem uma pessoa que a conhece em todo esse hospital, é o enfermeiro Paulo Roberto. Ele cuidou de você durante todo esse tempo." "E que tempo? Que vocês sabem de mim? Nunca vi esse homem. Liguem para o Renato, eu quero ir embora", gritou Alice, socando o peito de Paulo, que mal conseguia se mover para evitar os golpes. Tamanho era o seu estado de choque. Precisaram conter a fúria da mulher. O que de fato não foi difícil, tamanha a sua debilidade. Já deitada novamente, sem a plateia de curiosos, o doutor Afrânio, a psicóloga doutora Beatriz e o enfermeiro Paulo permaneciam em volta da extraordinária paciente do Hospital Santa Magnólia, aguardando o seu despertar após um leve sedativo. "Eu espero que esteja se sentindo melhor", disse dessa vez a psicóloga em tom sereno. "E o que aconteceu comigo? Por que minha família não está aqui?" "Bem, nós mesmos estamos muito surpresos com o seu despertar", continuou a doutora. "Estamos tentando localizar seus familiares. Entretanto, aparentemente os telefones mudaram nesse tempo." "Nesse tempo?" interrompeu a paciente assombrada. "Veja bem, Alice, muitas coisas aconteceram que talvez você não entenda de pronto. E é preciso que você saiba que isso é completamente aceitável, haja vista a situação improvável. O mais importante é que saber que todos estamos aqui para te ajudar. Todos", disse finalmente, lançando um olhar humanitário ao enfermeiro Paulo, que permanecia em pé, angustiado no canto do quarto. "Ora, se quisessem mesmo me ajudar, deixariam eu sair daqui?" gritou Alice, segurando firme no jaleco da doutora. Precisando novamente ser tranquilizada por uma dose ministrada imediatamente pelo doutor Afrânio. A tarde transcorrera rapidamente, como sempre acontecia naquele hospital de grande porte. Uma sucessão de emergências ocasionadas pelo incêndio a um galpão próximo forçou os funcionários a ajudar na emergência. Um sentinela que fora designado a guardar o seu leito acabou deixando a tarefa para socorrer uma senhora que vinha pelo corredor com uma criança desacordada por conta da fumaça emitida no acidente. Alice, já consciente, decidira deixar o leito sem que a vissem. Mesmo ainda com dificuldades de locomoção, conseguiu trafegar pelo corredor com relativa discrição. Observou no andar inferior que uma paciente dormia em seu leito. Não foi difícil entrar no quarto
e pegar as suas roupas. Já no banheiro, teve novamente que enfrentar sua imagem no espelho. Conseguiu, apesar de sua aparência ser conhecida por quase todos os funcionários, deixar o prédio. E o que viu a assustou. As pessoas andavam coladas a pequenos aparelhos eletrônicos. Um rapaz quase a atropelou com uma espécie de patinete motorizado. As roupas, os cabelos, os estilos e todo o ambiente estava mudado. A única familiaridade que notou foram os enfeites natalinos. Já estávamos em dezembro? Reconheceu evidentemente o bairro. Entretanto, os carros em sua maioria eram-lhe estranhos. Talvez modernos demais. O que está acontecendo? O dinheiro que ela encontrou nos bolsos do seu casaco roubado talvez daria para chegar em casa. Preocupava-se com o bebê que deveria ter fome. No metrô, uma legião de pessoas diferentes passavam pelos seus olhos. Na rua de casa, foi ensaiando em sua mente as primeiras perguntas. Como assim vocês não estavam no hospital? Deveria ser culpa de sua sogra, aquela bruxa. Iria tomar o bebê se estiver nos braços da velha. O portão era o mesmo, mas tinham pintado. Para pintar o portão tiveram tempo, horas. Alice tocou insistentemente a campainha, na esperança de usar o banheiro e sentar um pouco, tamanho o seu cansaço. Tocou novamente e já ia gritar o Renato, quando uma jovem senhora abriu a porta. Pois não? Quem é você? Inquiriu com autoridade. A senhora quer falar com quem? Devolveu a dona atrás do portão. Olha, chama o Renato para mim. E abre o portão que eu estou muito cansada. Cadê as crianças? Algo na fisionomia da dona transfigurou-se de uma snob expressão para um terror profundo. Ela apertou a vista e finalmente reconheceu. Deixou a colher de pau cair untada com um molho de tomate ao chão e quase ela também deixou-se tombar. Olhou para dentro em um tétrico pedido de socorro e finalmente balbuciou. Renato, vem aqui rápido, vem ver. Ora, mas o que foi que aconteceu? Renato, que cuidava dos passarinhos, veio do corredor até o limiar da porta, mas dali não passou. Suas pernas não o deixariam. Tremeu de desespero. Não era possível, não era provável, não era justo. Só poderia ser um milagre do inferno. Era Alice. Alice também estava trêmula de horror diante do seu marido. Oh, meu Deus, Renato! O que fizeram com você? Renato estava velho, calvo, com uma pequena barriga que não havia antes. Tinha rugas e um olhar de senhor. Permanecia estático no solar da porta, olhando Alice como se ela não pudesse existir. O desespero em seus olhos foi se transformando na medida em que Alice batia com os punhos no portão. Em um determinado momento, já não mais ouvia seus clamores. Apenas via um fantasma diante de si. Alguém que por muitos anos ele fizera força para esquecer e aplacar a culpa que lhe consumiu nos últimos longos tempos sem ela. Logo seus olhos jaziam frios como o mármore do túmulo que a colocara mentalmente todas as noites, até que sua imagem não passasse de uma tênue e incômoda lembrança diante das insistentes noites insones. Por fim, ali não estava mais o Renato, o pai de suas filhas, o pai das 2 crianças e do bebê que estava para nascer. Ali estava um estranho, que lhe julgava por estar viva, falando e andando, e que lhe odiava por existir. A dona que havia aberto a porta finalmente abraçou ostensivamente Renato, demonstrando claramente seu lugar naquela casa, aumentando ainda mais o desagrado de Alice, já se desesperando com a negativa do marido, que lançou-lhe um último e glacial olhar.
antes de fechar definitivamente a porta. Renato, que brincadeira é essa? Gritava e berrava e batia o portão. Ficou assim por alguns minutos, até que a porta da casa novamente se abriu, para que a dona saísse no quintal ameaçando a antiga moradora. É melhor você ir embora, Alice, senão nós vamos chamar a polícia. Como assim chamar a polícia? Ô Renato, aparece na porta. Por que essa mulher está falando de chamar a polícia? Ou vai embora, ou chamamos a polícia, gritou, antes de fechar novamente a porta em sua cara. Alice dessa vez desabou na calçada, tomada por consternação, ainda sem compreender o desvario de acontecimentos que ocorreram nas últimas 24 horas de sua vida. Queria gritar e berrar e mostrar para o mundo que estava viva, que estava na porta da sua casa e estava cansada, precisava de um banho, beijar suas filhas e principalmente ver o seu bebê. Desmaiou, no entanto, sem conseguir nada disso. Acordou deitada num sofá que não era o seu. Sentou-se diante de um televisor completamente diferente de tudo que já havia visto. Olhou para o lado, viu a modesta árvore de Natal montada. Voltou-se novamente para a TV. Nossa, como Roberto Carlos está velho, pensou. Da cozinha ouviam-se barulhos que indicavam alguém cozinhando. Levantou-se com muita dificuldade e foi ter com o dono da casa, que escorria um macarrão na pia. Demorou um pouco para reconhecê-lo. Olá, Alice. Logo o jantar fica pronto. Você estava no hospital? Eu lembro de você. Eu sou o enfermeiro de lá. E o que eu estou fazendo aqui? Por que você não me levou de volta para lá? Calma. Veja bem, disse enquanto cortava a salsinha para o molho. Estão com pelo menos 50 médicos lá te esperando. Você é um daqueles casos raros da medicina. Vão te virar do avesso, como a um rato de laboratório quando te acharem. Quando te vi largada na calçada, imaginei que quisesse talvez passar uma noite normal em família, antes de voltar para o hospital amanhã. E como que você me achou? Por um acaso você me seguiu? Disse Alice, apropriando-se de uma faca que estava pousada à mesa. Paulo sorriu francamente. Sabia que a mulher não faria mal a ele. Continuou mexendo o molho enquanto falava. A junta médica se descabelava procurando alguma pista sobre você. Eu desci no subsolo. Na verdade, há um andar abaixo do subsolo, onde funciona o necrotério. Há um arquivo morto lá, com papéis antigos, de quando você chegou. Eu lembro porque eu mesmo arquivei sua ficha quando sua família ganhou a ação contra o hospital e aos poucos pararam de vir te visitar. Ali eu achei o seu antigo endereço. Fui de carro e cheguei no momento em que ameaçavam chamar a polícia para você. Um momento. Peraí, a minha mãe precisa te conhecer. Paulo deixou o molho em fogo baixo. Foi da cozinha para o quarto e voltou com uma senhora que caminhava com dificuldades. Olhe só, que mulher linda, Paulo! Que olhos verdes e brilhantes! São iguais mesmo, como você falou. Eu não disse, mamãe. Continuou feliz o enfermeiro. Ela é um milagre. Eu não estou entendendo, continuou Alice confusa. Nesse instante, a van escolar parou em frente à casa. Um menino uniformizado entrou pela porta, largando a mochila pelo caminho e correndo aos braços da avó. Depois deu um beijo terno no pai, que se apressou em apresentar a visita. Esse é o Pedro, Alice, meu menino. Pai, ela melhorou, como o senhor dizia que ia acontecer, não é? Graças a Deus, meu filho. Ele me conhece? Interrompeu Alice. Sim, continuou Paulo. Sempre que a avó podia. Agora ela está doentinha, mas antes ela levava o Pedrinho para ir te ver no hospital. Alice teve um tremor ao tocar a mão do garoto, que possuía olhos tão verdes quanto os dela. Que menino adorável, balbuciou. Jantaram em relativo silêncio.
Paulo não queria assustar sua hóspede. Alice tentava fazer perguntas, mas temia as respostas. E o macarrão parecia a coisa mais saborosa de toda a sua vida. Parou por um momento, observando o homem que jantava à sua frente. Deveria ter uns 40 anos, mas aparentava menos, devido ao seu porte físico. Não era um homem lindo, mas tinha uma energia que cativava, um sorriso doce de menino e um jeito humano e carinhoso de tratar a mãe e o menino que lhe fazia se sentir tão bem. Colocou a senhora para assistir novela, pediu ao filho que fizesse seu dever de casa e convidou Alice para ficar com ele na cozinha enquanto lavava a louça. E o que aconteceu comigo? Onde está o meu bebê? Alice, eu me lembro muito bem do dia em que você chegou ao hospital, porque também foi o meu primeiro dia lá. Chegou em um trabalho de parto depois de uma queda. Alguma coisa deu errado no seu parto, algo muito grave. Você teve uma parada cardíaca e ficou alguns minutos sem respirar. Parece que houve um dano muito grave no seu córtex cerebral, que controla o seu pensamento, a sua personalidade. Você, infelizmente, entrou num EVP, ou seja, o estado vegetativo persistente. Bem, eu era um rapaz apenas naquela época, tinha 20 anos, fazia um estágio como auxiliar de enfermagem. É engraçado, se é que pode-se dizer disso. Naquela tarde, você, toda entubada na UTI, mantinha os olhos muito abertos, apontados para o teto. Bem, eu me senti hipnotizado, atraído mesmo, pelos seus olhos. Eu era só um menino, eu nunca tinha visto olhos assim. Sua família estava desesperada, seu marido em choque, o bebê também estava na UTI pediátrica, mas vinha se recuperando, ganhando fôlego, peso. Mas você, Alice, você não reagia a nenhum estímulo. E assim foi. Seu menino teve alta, foram embora. E qual o nome dele? Interrompeu Alice, já com lágrimas nos olhos. Seu menino se chama Arthur. Mas veja, Alice, muita coisa aconteceu. Continuou o enfermeiro. Seu bebê, evidentemente, já não é mais um bebê. O tempo passou, Alice. O EVP pode durar meses e até anos. E quanto tempo? Questionou, temendo muito a resposta. Bom, você esteve sem a atividade cerebral significativa por 20 anos, Alice. Seu menino hoje deve ser um homem. A mulher precisou segurar a mesa, pois sua visão novamente escureceu. Sentou-se um pouco e o menino trouxe água para ela. Seu pranto convulsivo tomou conta do ambiente, que se inflamou de emoção. Paulo permaneceu silencioso em respeito ao sofrimento da mulher. Ela levantou-se depois de algum tempo, foi ao banheiro e finalmente encarou sua imagem no espelho. Estava velha, seus cabelos desgrenhados, seu rosto escaveirado e os lábios sem nenhuma cor. Era sim uma morta-viva. Bem, você ainda é bela, contrariou Paulo, imaginando seus pensamentos. E pode ser feliz ainda. E o que você sabe da minha vida? Pensou amargurada. Bom, eu fui seu enfermeiro na maior parte desses 20 anos. Eu ausentei-me apenas por 1 ano e meio, quando estive fazendo um mestrado em Barcelona, confessou. Eu cuidei das suas feridas, Alice. Eu penteava seu cabelo todos os dias. Te arrumava para quando sua família viesse. Ocupava-me de deixá-la linda para os seus filhos e para o seu marido. E onde está a sua esposa, a mãe do menino? Bom, eu sou sozinho. Eu não tive tempo de me casar. Bem, você imagine, cuidados com minha mãe, essas coisas, disse enquanto caminhava até a cozinha, onde o menino desenhava.
Alice ainda estava muito impactada com a imagem do garoto ali brincando, que a olhava com sua curiosidade pueril. Esse menino, Paulo, é tão lindo, desabafou. Lembra até a minha menina, Cláudia. Ah, sim, o Pedrinho é um anjo em nossas vidas. Não sabe o quanto lutamos para tê-lo aqui conosco, admitiu Paulo. Oi, mocinho, seu nome é Pedro, não é? Sim. Você sabe que eu adoro esse nome? Eu sei, sim. E o que você está desenhando? Eu estou fazendo um desenho do Mágico de Oz. Alice parou por um momento. Era o filme que ela assistira por toda a infância. E mesmo na vida adulta era apaixonada pela história de Dorothy. E você mora aqui só com o papai e com a vovó? Perguntou instintivamente Alice. Onde está a sua mamãe? O menino largou o lápis. Levantou com seus olhos muito verdes. Olhou para o pai, olhou para ela e finalmente disse: o papai me falou no hospital que você é a minha mamãe. A mulher ficou sem entender, mas aceitou o abraço da criança. Que mãe não reconheceria imediatamente seu filho? Mas como seria a mãe de um menino que tinha no máximo 7 anos? Passou 20 na cama desacordado. Finalmente as coisas começaram a se encaixar em sua mente. E logo um horror hediondo tomou conta do seu corpo. Uma descarga elétrica invadiu-lhe a alma e desejou muito que tudo aquilo fosse mentira. Afastou imediatamente o garoto, lançou seu olhar em fúria para o enfermeiro, que entendera seus pensamentos, adiantando-se rapidamente. Veja bem, Alice, veja bem. Eu sei que parece estranho, mas eu posso explicar. Não era para ele dizer dessa forma. Você é um monstro. Você é um doente. Como pode fazer isso? Você não está entendendo, Alice. Espera um pouco. Se me tocar de novo, eu mato você. Gritou antes de avançar até a porta, deixando a casa correndo. Depois de entrar no primeiro ônibus que encontrou, finalmente pôde refletir sobre sua vida. Logo era Natal. As meninas já deviam ser adultas, com suas próprias vidas. Foi a sua melhor amiga, que por sorte muito grande ainda morava no mesmo lugar. É claro que a sua aparição quase matou Cláudia de susto, mas após uma explicação detalhada, conseguiu ganhar um abraço apertado de sua companheira de colégio. Eu quero ver minhas meninas, finalizou após resumir os últimos acontecimentos. Cláudia sabia onde moravam suas filhas. Uma delas não muito longe. Bastavam 5 minutos de carro. E apesar da amiga aconselhar a irem no dia seguinte, Alice não aguentou. Queria ir o quanto antes. Espera um pouco, disse Cláudia. Vamos dar um jeito em você, pelo amor de Deus. Primeiro arrumou roupas que lhe caíssem melhor. Também arrumou seu cabelo e passou uma leve maquiagem no seu rosto. E assim ocorreu. Estacionaram em frente a uma bela casa decorada com luzes de LED, no mesmo momento em que um carro vinha estacionando. Desceu uma loira moça muito bonita, que já vinha abrindo a porta traseira do carro para tirar o seu bebê da cadeirinha, quando foi interrompida por Alice, claramente emocionada. Mariana! Mariana! Pois não? Perguntou indiferente. Somente após perceber o estado de nervos da pobre mulher, olhou com mais clareza na escuridão e finalmente se deu conta de quem era, de quem se tratava naquele momento, à sua frente. Oh, meu Deus! Um homem vinha de dentro da casa e percebeu a gravidade do encontro. E logo perguntou: Amor, tá tudo bem? Mariana permaneceu ainda um tempo em silêncio e finalmente continuou: Tudo, Regis, tudo. Pega a nossa filha.
Leva lá para dentro. Você não vai me abraçar? Questionou a mãe em prantos. Mariana não pôde evitar um passo para trás. Seus olhos transmitiam medo. Sua boca tremia. Ela não podia acreditar que a mãe estava ali depois de 20 anos. No entanto, à parte de toda emoção, não sentia qualquer coisa. Tentava, mas não conseguia sentir. Somente a aversão, o abandono, os anos sem ter a figura da mãe, as noites sozinhas, os pesadelos. Muito tempo no hospital visitando-a. No começo pedia a Deus para salvar a mãezinha, para devolvê-la ao convívio familiar. Iam todas as semanas. E ela, menina, pedia, implorava para Deus. Depois iam todos os meses. E conforme foram passando os anos, ela já uma moça, visitava a pobre mulher vegetativa somente no Dia das Mães, quando já ia sozinha, já que o pai abandonara o costume após o 5º ano sem nenhuma atividade cerebral significativa da esposa. Sobretudo após o processo demorado de separação e tutela dos bens da encamada Alice. Somente Mariana manteve as visitas. Só Mariana ia ver a mãe. Mas pouco antes de se casar, rendeu-se à aniquilação. Ficou de mal com Deus, chorou muito e finalmente, após anos de sofrimento, pediu para Deus matar sua mãe. Enterrou simbolicamente a dona Alice. Tirou Alice de sua vida. Era injusto. Injusto agora ela aparecer novamente, justamente na antevéspera de Natal. Queria o quê? Queria ser recebida com festa? Quantos anos pedir ao Papai Noel para que trouxesse novamente a consciência da mãe? Era injusto, desumano, egoísta, repulsivo. Por favor, implorou. Por favor, vá embora. Mas aquela é sua filha? É a minha neta, não é? Ela não é nada sua, vociferou. Por favor, deixem-nos em paz. Mas, Mariana, eu sou a sua mãe? Como pode falar assim comigo? Minha mãe é a Rita. É a mulher do meu pai. Ela sim cuidou da gente. Que fez você por nós? Isso não é justo, gritou, fechando o portão rapidamente, trancando-se em sua casa. Somente então, quando Mariana entrou, o choro desceu, convulsivo pela sala de casa. Regis entendeu do que se tratava. Apenas a abraçou. Ficaram assim por um bom tempo, até que ela finalmente conseguiu dizer: por favor, amor, leva a bebê para cima. Eu vou dar um banho nela. Você escutou a mamãe dizer, Alicinha. Vamos pro banho. Já Alice, a mãe, ou avó, recém-recuperada de 20 anos de agonia, começava a invejar seus anos desligada. A realidade parecia um sonho ruim, na verdade um pesadelo lancinante. Ainda ousou procurar a filha mais nova, que sequer a recebeu. Já havia sido informada pelo pai sobre a volta da mãe. Experimentando um sentimento parecido com o da irmã, preferiu não recebê-la, pois sentia-se despreparada para o encontro. O único que aceitou falar com Alice foi justamente o seu bebê, agora um homem, mas por curiosidade, pois não conhecera a progenitora. Ainda assim, foi gentil com ela. Sentados a um café na Avenida Paulista, no dia seguinte, deixou-se ser beijado pela mãe, ainda que não tivesse nenhum sentimento recíproco. Ela era uma estranha, afinal. Pediu 2 cappuccinos, olhou pela varanda os carros passarem, deixou-se ser observado pela mãe. Jornalismo? Mas isso é incrível, ela dizia, emocionada, depois de ver Arthur, um homem com barba, lembrando muito até o Renato quando era jovem. Sim, mãe,
Forçou-se o rapaz em ser gentil, o que fez evidentemente a mulher emocionar-se ainda mais. Mas você é lindo, meu Deus, e como que eu pude perder todos esses anos? Repeti inconformada. Você deve ter precisado tanto. Mãe, tá tudo bem? Eu não sofri. Eu vivi uma infância normal. Quando eu tinha 5 anos, o papai casou de novo, então, bem, a Rita foi uma boa mãe. Deu tudo certo. Arthur percebeu que, tentando consolar Alice, tinha produzido um efeito contrário. Fora substituída. Fora deixada numa mesa de hospital à própria sorte. Vegetou por 20 anos, sozinha. E agora sequer podia chegar perto de sua família? Que mais podia fazer? Para onde iria? Era uma senhora. Sequer entendia todos aqueles jovens mexendo o tempo todo nos seus celulares. Ela, até 2 dias atrás, tinha 25 anos. Era jovem também. E, de repente, estava velha, sozinha, sem seus 3 filhos. Deixou-se levar por Cláudia até o carro, enquanto pedia mentalmente para que o coma voltasse e ela nunca mais saísse do estado vegetativo novamente. E para onde vamos agora, amiga? Nós vamos para o hospital, Cláudia. Para o Hospital Santa Magnólia. E os seus sonhos passaram diante dos olhos, enquanto a doutora Patrícia lhe examinava. A comoção da junta médica era enorme. Os funcionários fizeram-lhe uma pequena recepção com bolos e bexigas. Vieram um a um abraçar a paciente, que pouco a pouco entendia os sentimentos de pessoas que ela sequer se lembrava, mas que ficavam emocionados com o encontro. Essas pessoas cuidaram de você, Alice, falou a doutora. Todos a tinham aqui como uma filha nesse hospital. Faziam sua unha, cortavam seus cabelos, cantavam para você. A dona Gertrudes, a faxineira, rezava todo dia no seu quarto. Isabel lia em voz alta para você. Todos tinham muito carinho. É estranho. Eu não me lembro de vocês, mas eu sinto. Mais tarde, já a sós com a doutora, pôde-se colocar a par dos acontecimentos que a envolveram nos últimos anos. Bem, a sua família precisou entrar com um processo contra o plano de saúde, que não queria arcar com as despesas milionárias. Quando enfim conseguiram ganhar a causa, foram pouco a pouco espaçando as visitas. Entenda, era muito doloroso para eles ver a mãe completamente alheia, por anos. A última vez que vieram foi 12 anos após o seu acidente. A guarda dos bens foi transferida para os seus filhos, para que usufruíssem na maioridade. Todos eles ficaram bem assistidos. Alice permaneceu alguns momentos absorta. Voltou os olhos para a doutora Patrícia e questionou. E quanto àquele monstro? Não entendi. O enfermeiro, aquele monstro, Paulo Roberto. Oh, Alice, se tem um profissional que dedicou sua juventude a cuidar de você, foi o enfermeiro Paulo. Ele organizava até as suas festas de aniversário. Trazia todo mundo para cantar seu parabéns. Oh, se não fosse por ele, suas feridas já teriam te matado. Ele foi um anjo na tua vida. Sei. Um anjo que me engravidou no coma, bradou com amargura. Peraí, tá havendo algum engano aqui. Ora, qual é o engano? Vai mentir para mim que eu não engravidei novamente aqui dentro? Vocês têm medo que eu os processe? Eu não farei isso. Eu quero apenas que aquele monstro vá para a cadeia. Doutora Patrícia tirou seus óculos. Levantou-se e foi até a janela. Já era uma senhora, mas ainda se lembrava quando Alice chegou. Lembrava também dos olhares apaixonados de Paulo. Como Paulo se esforçou em terminar o curso técnico. E depois o quanto ele se dedicou na faculdade até se tornar um enfermeiro.
Mas ela mesma sabia que tudo o que ele fazia era para ajudar Alice. Às vezes pensava, como esse rapaz entrou nessa paixão por um simples olhar estagnado? Paulo era assim apaixonado por Alice, desde o dia que ela chegara, mas nunca ficou sozinho no quarto com ela. Fazia questão de ter outra pessoa ao lado. E nesses 20 anos, jamais tocara o corpo de Alice sem a presença de uma terceira pessoa. Olha, o Paulo conhece cada centímetro do seu corpo, Alice. Já cuidou de todo tipo de escara sua. Já cansou de passar pomada em suas partes íntimas. Mas nunca a tocou sexualmente. Isso eu posso garantir. E como eu engravidei então, exaltou-se a mulher indignada. E quem falou que foi o Paulo que te engravidou? Agora eu não estou entendendo mais nada, continuou Alice. Paulo não estava no Brasil quando você engravidou. Ele estava estudando muito. Andava estudando muito. Escreveu um projeto de mestrado voltado para os cuidados de pessoas como você. Foi aceito em Barcelona, mas não queria deixá-la. Eu que o convenci. Disse o quanto era importante ele continuar as suas pesquisas, que de fato foram bem frutíferas. Entretanto, nesse interim, um de nossos faxineiros noturnos aproveitou de uma falha de segurança e cometeu esse crime terrível. Somente nos demos conta quando desconfiamos de sua barriga. Foram feitas as investigações e, bem, foi fácil chegar ao criminoso. O exame de DNA do bebê confirmou o caso. Quando Paulo ficou sabendo, bem, ele ficou louco. Voltou da Europa na mesma hora, abandonando o curso. E eu continuo sem entender. E quem é esse faxineiro? Bom, não se sabe muito sobre ele. Apenas 2 meses após ele ser preso, ele mesmo se enforcou na cela. Alice tentou colocar as ideias em ordem, mas parecia tudo muito difícil. A doutora lhe trouxe um copo com água, e ela ficou ali absorta até que a porta do consultório se abriu, e por ela entrou o enfermeiro Paulo. Era como se ela o visse pela primeira vez. Ali, diante dele, pela primeira vez, não desejou mais estar em coma novamente. A gente pode conversar? Perguntou emocionada. Bem, eu sempre quis te levar no Ibirapuera, respondeu. As flores e pássaros pareciam mais coloridos naquela tarde. Logo as luzes da gigantesca árvore de Natal se acenderiam. E Alice, apesar de seus 45 anos e quase metade da vida em cima de uma cama, também parecia colorir-se diante de Paulo. E uma brisa suave tocava os seus cabelos. E ela repetia para si mesma: estou viva, estou viva. E por mais que tudo parecesse estar perdido, ainda estava viva. Parou por um momento em frente ao lago e olhou para o homem ao seu lado. Eu não entendo, Paulo. E por que que o meu filho mora com você? Bem, o Pedrinho nasceu numa sexta-feira, saudável e forte. Em 3 dias ganhou alta. Não havia para onde ele ir, respondeu o enfermeiro, olhando para o lago. Ainda não tínhamos chegado a um criminoso e eu simplesmente não sabia o que fazer. Tinha acabado de voltar da Europa. O prazo para registrá-lo estava acabando e logo ele seria mandado para um orfanato. Eu não podia deixar acontecer aquilo. Olhava para você na cama e pedia respostas. Procuramos o seu ex-marido e ele foi taxativo, não tinha nada a ver com o caso. Bom, eu pensei muito. Fui para casa aquela noite com um peso de 1 tonelada nas costas. Conversei com a minha mãe, pedi a sua opinião e ela foi muito direta. Então no dia seguinte, conversei com a doutora Patrícia. Ela a princípio não aceitava essa história, mas foi convencida por me conhecer desde menino. E aí está. Pedro é um lindo garoto.
É um filho educado, estudioso, muito carinhoso conosco. Bem, eu só lamento não ter vivido tudo isso com ele, disse Alice emocionada. Pois viveu? Eu sempre trazia o Pedrinho nos dias de visitas para te ver. Ele desenhava para você, tinha uma pasta cheia no armário do seu quarto lá no hospital, disse sorrindo. Uma vez eu ouvi em uma visita que lhe disseram que você gostava muito da música do Mágico de Oz. Bom, pois o menino até aprendeu no pianinho que ganhou da avó. Levava um instrumento de brinquedo aos domingos quando tocava para você. Então era isso. Era por isso que desde que eu acordei, essa música, desde quando eu acordei, essa música não sai da minha cabeça, disse Alice já em lágrimas. Bom, você não precisa mais chorar, completou Paulo de forma tenra. Bom, dessa vez não é de tristeza, continuou Alice, enquanto as luzes da gigante árvore se acendiam. É de esperança? Paulo segurou suas mãos e olhou profundamente para a amada, que parecia ter sido pintada pelo pôr do sol recente. Era noite de Natal. Sua mãe os aguardava com a ceia à mesa. Que acha de irmos para casa? O nosso filho deve estar esperando. Paulo, eu não sei nem como agradecer o que fez por nós. Não precisa. Fica com a gente. Cuida da gente. E naquela noite de Natal, os pássaros azuis voaram para além das nuvens, além das chaminés, para muito além do arco-íris.
are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way